do seu lado, próximo de você, dá uma boa tarde. Eu sei que esse cumprimento já foi feito, você estava fazendo uma conversa muito boa, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria, antes da gente começar, eu queria convidar você a você se assentar e te fazer dois convites. O primeiro para você, em nome de Jesus, continuar sonhando junto conosco. Eu sei que existem momentos na caminhada de uma implantação de igreja que a gente às vezes fica um pouco cansado, a gente fica às vezes, desmorece um pouco nas nossas atividades, naquilo que a gente precisa fazer. Eu preciso, em nome de Jesus, que você não diminua o teu sono. Nós temos aqui um propósito de Deus nessa igreja, de trazer o Evangelho de Cristo para tantas pessoas que necessitam de escutar a palavra de Deus. Único e exclusivamente esse é o nosso propósito. Glorificar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Amém? E a outra é que você agora, junto comigo, tivéssemos, antes de começar esse culto, num momento de oração. Eu queria convocar a tua vida a você estar entregando inteiramente esse culto ao Senhor. Nada a gente pode fazer nessa igreja, nada a gente pode fazer nas nossas vidas, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus no nosso coração, ardendo uma chama que transborda todas as condições de vida que a gente possa estar vivendo. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá força, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos faz sermos igreja, é Ele que nos ensina, é Ele que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo de Deus nos reveste e nos sustenta nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Porém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que essa seja a certeza na nossa caminhada. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, assim como Êxodo, lá no capítulo 33, quando Moisés recebe a ordem de continuar marchando, mas Deus fala: eu não vou com vocês. E Moisés então fala: retira o meu nome do livro da vida, mas eu não caminharei, eu não prosseguirei, se o Senhor ou seu Santo Espírito não estiver comigo todos os dias. E assim, a gente sabe que isso acontece. Mas existem tantos outros versículos que falam que a gente tem que ser reabastecido, enchidos pelo poder do Espírito Santo. Ele já habita no nosso coração, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade, e a gente tem que clamar a presença do Espírito Santo desde quando a gente acorda até o dia seguinte, em mais um momento onde a gente fala: vem, 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 Espírito Santo, enche a minha vida, faz o transbordar do teu querer. E enquanto a gente estiver cantando uma canção a respeito disso, eu queria que você curvasse a tua cabeça, você fechasse os teus olhos e que você clamasse: Deus, em nome de Jesus, faz essa chama do Espírito Santo arder no meu coração. Vem, Espírito Santo, enche a minha vida, em nome de Jesus. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com
Louvado seja o seu santo nome. Enche as nossas vidas com o poder do seu Santo Espírito. Faz transbordar o teu querer, que o Senhor caminhe passeando nas nossas vidas e nessa igreja, colocando uma chama ardente, um fogo e uma brasa que nunca se apaga de amor pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada uma pessoa que entrou aqui nessa noite, nessa tarde, possa ser reabastecido pelo poder do seu Santo Espírito, enchendo as nossas vidas, fazendo a gente caminhar de uma forma transbordante e diferente. Ser cheios do Espírito Santo não significa único e exclusivamente, mesmo que podemos ser assim, fazermos barulho, falarmos em línguas, mesmo que o Senhor mova uma igreja nesse caminho e nesse caminhar. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, vai muito mais além do que isso. É termos frutos do Espírito no nosso coração, alegria, esperança, bem-aventuranças que a gente pode ver em todo o sermão do monte, paciência, paz, domínio próprio, tantas outras coisas que em nome de Jesus Cristo pede que a gente o faça, mas não único exclusivamente pela força humana ou força do nosso braço, mas único exclusivamente porque é fruto do Espírito que habita no nosso coração. Em João, no capítulo 15, ele fala: reconhecereis vocês como os meus discípulos se me amares e se o coração de vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que na tua caminhada de louvor e adoração a Cristo Jesus, você possa todos os minutos da tua vida clamar ao Espírito: enche-me, Senhor, enche-me com o teu poder. E é assim que eu convido você a começar esse culto, cantando mais uma vez com todo o teu coração, com toda a tua voz alta, como uma oração que sai exponente da tua alma, do teu coração, e que impacta o mundo celestial, e você orando, dizendo: Pai, enche-me com o teu poder, em nome de Jesus. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu sempre amei, te damos honra, te damos glória, teu poder. Eu sempre amei, te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu poder. Eu sempre amei também. Vindo vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém, queridos. Amém. Glória te damos, Pai, obrigado. Mais uma vez, louvado seja o Senhor. A ti seja dado toda a honra, glória, louvor e adoração, agora, para todos sempre. Obrigado, Deus, por todos os dízimos e ofertas
que foram depositadas no lugar afirmados. Louvado seja o Senhor, que enche os nossos corações na certeza de que a devolução a gente não devolve por ser uma obrigação ou um mandamento, e a gente não devolve porque aqui tem uma quantia expressa. A gente devolve porque antes de tudo isso, a gente demonstra ao Senhor a retribuição com fidelidade do nosso coração em resposta de amor. Quanto você ama o Senhor, passe no entendimento de o quanto você é fiel na generosidade com a igreja de Cristo, com o teu próximo, amando assim como o Senhor pede que a gente ame. A Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Pai, porque temos uma igreja que entende o princípio da oferta e do dízimo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se sentar. Queria convidar o Rodrigo vai estar conosco hoje, trazendo a palavra. Eu gostaria que a igreja estivesse orando junto comigo agora. Queridos, vamos orar para a vida do Rodrigo. Pai querido, louvado seja o Senhor, obrigado por esse momento. A palavra vai ser agora lançada aos nossos corações, ela não volta vazia. Então, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela vida do Rodrigo, que tem sido um servo fiel na casa do Senhor. Que o Senhor traga através dele uma palavra de confronto, de transformação, de amor, de regozijo, uma palavra de poder aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Todo mundo ouvindo? Vou usar os slides aqui. Hoje o tema é Família Redimida, lar dividido, de um lar dividido a uma igreja unificada. Esses dias eu tive uma experiência, até que Deus me lembrou ali agora no banco, antes de subir 10 segundos, tocou no meu coração, compartilha. Eu lembro que eu estava em casa, com a Hannah no colo, e aí a hora que o Noah viu, né, ele ficou assim, papai, mas por que você está com ela no colo e deu um beijo nela? E aí ele pegou, subiu, de repente ele apareceu de novo, eu estava com ela no colo, estava olhando ela, e com uma bolsa dele de escola cheia de roupa, e saiu. Aí eu falei para a avó dele, vai lá ver onde ele está. A hora que ela abriu, ele estava lá de fora, falando que ia embora. Porque o papai estava dando um beijo na irmãzinha dele, não gostou e queria ir embora. Aí eu pensei, como ele é importante, como ela é importante, como eu sou importante, como minha esposa é importante no lar, quer dizer, não tem ninguém um mais importante que o outro, e todos fazem falta. E eu vi assim os ciúmes que ele ficou, né? Eu falei assim, nossa, como é complicado explicar para uma criança de 8 anos que tem um novo membro da família. Mas como é importante ter uma família unida, uma família onde um não compete com o outro, onde um está torcendo pelo outro. E aí eu vi assim, passou esse momento, ele começou a entender melhor e pegou ela no colo, brincou com ela, ficou feliz e está muito alegre com o novo membro da família. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. A gente vai estar falando hoje sobre de um lar dividido a uma família, a uma igreja unificada. Paul Washer, o pastor Paul Washer, ele costumava dizer que não existe uma igreja forte que não seja formada por famílias fortes. Uma igreja forte é formada por famílias saudáveis, fortes. Como é importante termos famílias com um propósito definido e pautados na palavra de Deus. É muito importante também, a gente está falando sobre, esse mês a gente está falando, começou em maio, sobre a família, é um tema de extrema importância. Como é importante ter culto dos lares. Como é importante os filhos veem
os pais lendo a palavra, estudando a palavra, amor pela palavra, e como é importante ter no lar. É no lar, é na casa que começa o culto, não é aqui. O culto começa lá na nossa casa, termina aqui. Você está lendo para os irmãos então? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda da Tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó, Lloyd, e em Tua mãe Eunice, e estou certo que também em Ti. Por essa razão, pois, Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ao longo dos pontos que a gente vai abordar aqui, a gente vai entender melhor esse texto. Sempre Paulo ele tem uma identidade muito forte, ele tem muito orgulho da identidade dele, né? Ele sempre fala, sou apóstolo, servo de Cristo, chamado para pregar o Evangelho. Ele tem uma identidade muito forte. Quando a gente pergunta para mim, para qualquer um, quem é você? A gente sempre usa normalmente a profissão, ou ninguém tem esse orgulho e fala assim, eu sou membro da Igreja Palavra Viva, ou eu sou pastor da Igreja Palavra Viva, eu sou ministro de música da Igreja Palavra Viva, né? Chamada para espalhar o Evangelho em Oakville, e no Canadá, e em todos os lugares. É difícil para uma pessoa com essa motivação que Paulo tinha, né? Esse orgulho da identidade dele em Cristo. Vamos falar então primeiramente sobre o contexto histórico, literário, religioso de Timóteo, onde Timóteo estava. Listra, não sei se os irmãos conseguem ver ali no mapa, lá em cima, do lado de Derbe, Antioquia, Psídia, Perge, fica ali em cima, na Ásia Menor, fica bem no centro. É uma cidade, hoje é na Turquia, é linda, cheia de montanhas, era muito conhecida pela beleza da natureza, e uma cidade muito rica também. Tinha tinha sinagogas, tinha escolas, tinha templos grandes onde as pessoas se reuniam para discutir sobre a religião. O povo era muito religioso. Quando a gente vai em Atos capítulo 16, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. A gente vê uma descrição breve aqui de Timóteo. Ele morava em Listra. Como eu falei, Listra era uma cidade que tinha um sincretismo religioso muito grande, tinha várias religiões. Vocês lembram quando Paulo e Apolo eles curaram um coxo de nascença, que o povo ficou assim, impressionado e começaram a adorá-lo, né? E queriam adorá-lo, oferecer sacrifícios, e eles, não, nós não somos deuses. E o povo era tão idólatra naquela região, que eles queriam adorar Paulo. E esse era o contexto na cidade onde Timóteo morava, onde ele nasceu, ele viveu. Pode continuar, por favor. Pode voltar, pastor, por favor. O nome Timóteo significa honrar a Deus. É isso o significado do nome dele, Timóteo. Significa o que honra a Deus. Ele conhecia a palavra. A gente estava no versículo anterior, pastor. Isso. O pai dele era grego. Aqui deixa bem claro que a mãe dele era judia. Ela se infiltrou ali, ela era uma imigrante, se infiltrou numa cultura greco-romana, e acabou casando com um gentil, um grego. O nome Timóteo é de origem grega, e ele não foi circuncidado. O que significa isso? Teve um conflito entre o pai e a mãe. A mãe judia ensinou ele a palavra nas escrituras, mas o pai não deixou circuncidar. O pai discordava, não deixava ela seguir exatamente o que deveria ser feito de acordo com a religião judaica. E eles deixam claro que sua mãe era judia, convertida, cristã, e seu pai era grego. Ele era um discípulo. Quando a gente olha no grego, significa que
realmente, ele era um exemplo de cristão. Ele realmente obedecia, ele realmente seguia todas as doutrinas do cristianismo. Então esse é o contexto. Timóteo o termo significa honrar a Deus, morava numa cidade muito rica, cheia de religiões, de idolatria, mãe judia, não foi circuncidado, porque o pai discordava, tinha uma divergência entre o pai e a mãe, e o pai dele era ausente, de certa forma, na vida dele. Ele tinha muito contato com a mãe e com a avó, que tiveram grande influência na vida dele. Primeiro ponto, então. Primeiro ponto, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio, né? Ele conhecia desde criança, quer dizer, quem foi que ensinou? Quem passou todo esse ensinamento para ele? Será que ele pequenininho começou a ter curiosidade por conhecer a palavra no meio de um povo que não buscava a Deus? Ele tinha uma mãe fiel, uma mãe que fazia questão de passar todo o conhecimento que ela tinha, o temor que ela tinha para o filho. E aí está dizendo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua mãe, a sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Ele tinha um exemplo de fé genuína dentro do próprio lar. Apesar do pai estar ausente, a mãe dele estava ali sempre. Vamos estudar a palavra, vamos ler para lá a palavra, vamos orar, vamos buscar, vamos ser fiel a Deus. E ele tinha um exemplo dentro do próprio lar. Não foi por acaso que Paulo várias vezes fala: Timóteo, você precisa ensinar essa doutrina para os mais velhos, não fique intimidado porque você é muito jovem. Você tem um conhecimento, e esse conhecimento começou há muitos anos atrás, desde a meninice, no colo da mãe dele, estudando a palavra e aprendendo temor a Deus. É muito forte para uma criança ver o testemunho dos pais. É muito mais do que ouvir os ensinamentos, é muito mais forte quando a criança vê na prática o pai fazendo e a mãe fazendo do que falando. Não só os pais, até na escola, a prática, o testemunho é muito mais forte do que as palavras, né? E eu já ouvi várias vezes várias pessoas falando: nós precisamos preparar nossos filhos para o mundo. Eu discordo. Nós precisamos preparar nossos filhos para a igreja, para o reino de Deus, para servir a Deus. Não para o mundo, para ser um grande profissional, para vencer nesse mundo, não. Nós precisamos preparar nossos filhos para serem bênção aqui na igreja, para abençoar vidas, para, se Deus concedeu o privilégio de ser um missionário, ser um pastor, né? Então, um ministério, é isso que nós precisamos passar para nossos filhos. Segundo ponto, Timóteo conhecia bem as Escrituras. E desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais ele pode dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. A mãe dele deu exemplo de fé genuína. Ela era um exemplo para ele. Ela era uma pessoa sincera, tinha temor a Deus. Ela não conhecia Jesus, ela não era cristã ainda, mas ele via a sinceridade, ele via que ela tinha um coração que queria realmente agradar a Deus. Ela fazia de todo o coração para Deus, ela não fazia por religião. Porque existe uma grande diferença entre religião e cristianismo. Religião você quer mostrar para as pessoas. Se não tiver alguém vendo, não tem graça, né? Quando você vai fazer uma coisa boa, se não tiver ninguém olhando, você fala: não vou fazer agora. Tem que ter alguém vendo, alguém tirando foto, para eles verem que eu sou bom. Não é verdade? Agora, cristianismo não. O cristianismo é o que Jesus falou: se você faz com a mão direita, não deixa a sua mão esquerda saber. Quer dizer, ninguém precisa saber, porque Deus sabe tudo que você faz. Ele conhece o seu coração. Esse primeiro exemplo da fé genuína, Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó. Agora o segundo, ele também aprendeu com a mãe dele. Aprendeu em casa as Escrituras sagradas. Ele aprendeu a valorizar o conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha esse prazer de estudar as Escrituras. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos também. Nós precisamos ter esse costume em casa, de estudar a palavra. Aqui não é o suficiente, na igreja não é o suficiente. Se a criança vai para a escola, sai da escola, não estuda, não faz homework, o que vai acontecer? Se ela só aprende ali na escola e não quer saber de estudar mais, não lê livro nenhum, não faz homework, o que você acha? Qual o resultado que vai acontecer? Não vai ser bom, né? Não vai ser bom. Ou seja, precisamos nos alimentar aqui na igreja, mas precisamos nos alimentar em casa, precisamos estudar a palavra, sempre, meditar na palavra, o tempo todo, sempre meditar na palavra de Deus.
Próximo ponto. Timóteo era obediente e obreiro aprovado. Da onde eu tirei isso? O versículo que está falando agora. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filhos e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Paulo está dizendo, está validando aqui, que Timóteo, ele era uma pessoa de confiança. Ele escolheu Timóteo porque os irmãos na cidade de Listra davam muito bom testemunho dele. Falaram, ele é muito jovem, ele deveria ter uns 19, 20 anos na época, mas os irmãos falam, nossa, ele é muito jovem, mas é um exemplo aqui na igreja. É confiável, ele realmente quer agradar a Deus, ele quer servir a Deus, ele quer fazer de tudo para ser bênção. Está sempre buscando ser bênção. E aí Paulo gostou disso, falou assim, não, Timóteo, vem comigo, vamos viajar comigo. E começou a viajar com ele e falou, olha, Timóteo provou o seu valor, eu vi ele ensinando a palavra, ele pregando o Evangelho, eu vi a dedicação que ele tem, a dedicação e a vontade que ele tem de agradar a Deus. Nós servimos juntos. Quer dizer, Timóteo está mostrando aqui que ele era uma pessoa de confiança para Paulo. Paulo já tinha tido uma decepção, né, com Marcos, quando ficou apertado, deixou Paulo sozinho, e não foi o único, mas ele confiava em Timóteo. Ele está dizendo, nós trabalhamos como fosse filho e pai. Filho e pai. O pai que Timóteo não teve, ele teve uma ausência paterna, Paulo estava complementando aqui agora. Os dois trabalhando juntos, como se fosse pai e filho. Próximo ponto, pastor, por favor. Timóteo tinha um chamado ministerial, ele era vocacionado. Ele era vocacionado. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu vejo assim, eu começo a olhar aqui, eu vejo como Timóteo foi preparado. Um ambiente complicado, uma cidade difícil, de sincretismo religioso, de idolatria, um pai grego, que muito provavelmente era idólatra, uma mãe judia que instruiu ele na palavra, e a ausência paterna, ela causa uma baixa autoestima na criança, no menino principalmente, causa timidez, e a gente vê isso em vários versículos, Paulo falando para ele, olha, não seja tímido, tenha fé, confie em Deus, não seja intimidado porque eles são mais velhos, não. E Paulo tentando sempre motivá-lo, sempre trabalhando ali na autoestima, trabalhando no emocional de Timóteo, complementar esse ponto, trabalhando esse ponto, porque a igreja é como se fosse um hospital. Agostinho falava isso. A gente vem aqui para ser curado. É um curando o outro. Quando você olha para o lado, você vê o quê? Uma pessoa? Não. É um membro da sua família. É uma pessoa muito importante que pode fazer a diferença na sua vida. Não é por acaso que Deus colocou cada um de nós aqui nessa igreja. Ele colocou para a gente estar abençoando um ao outro, crescendo junto. Para isso, cada um aqui tem um dom, com certeza. Tem habilidades, talentos que o Espírito Santo trabalhou em você, que te deu para você poder abençoar a pessoa que está aqui ao seu redor. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso. Esse casal que acabou de chegar, trabalhando lá atrás, o som, ela cantando louvor. Quer dizer, não foi por acaso que vocês caíram aqui de paraquedas. Deus trouxe vocês. Trouxe com propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma razão. Nada acontece por acaso no reino de Deus. E principalmente, tudo que acontece no reino de Deus é resposta de oração, como a gente viu lá no começo. Paulo fala, não me canso de orar por você dia e noite, Timóteo. Então é muito importante isso. Estar sempre orando uns pelos outros. Porque todo mundo aqui precisa de oração, de revestimento espiritual. A gente está no meio de uma batalha espiritual, não é? Agora, olhando assim o contexto, a história de Timóteo, Paulo, esse encontro em Listra, Timóteo se tornou um grande líder. E Timóteo foi preparado em casa, com a família dele, ele foi preparado, ele recebeu instrução, conhecimento da palavra, testemunho da mãe, da avó, né, exemplar. E ele precisava de algumas coisas ainda para poder fazer o ministério que ele foi chamado, vocacionado. Ele tinha uma ausência paterna, ele tinha timidez, baixa autoestima. Ele era inexperiente, ele era, de certa forma, podia-se dizer, um judeu fajuto, né? Porque o pai dele não deixou ele se circuncidar.
Ou seja, ele chegava no meio dos judeus e falava: como você é judeu se você nem circuncidado foi? Que é no 8º dia. Isso é o básico. Assim como Moisés teve problema, porque a esposa dele não deixou ele circuncidar os filhos, né? E aí o anjo veio, ele teve que circuncidar à força. A mãe de Timóteo também não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Tanto que Paulo teve que fazer, para poder levar Timóteo para pregar para os judeus. Então ele tinha ausência paterna, ele teve problemas emocionais, e ele precisava de algumas ferramentas. Eu sempre ouvi na Marinha: tudo que você precisa para cumprir sua missão, seja treinamento, conhecimento, ferramentas, a gente vai dar para você. Foque 100% na sua missão, o resto a gente capacita você. Então eu vejo assim que Deus não chama os melhores desse mundo, os capacitados. Ele capacita os chamados. Ele chamou Timóteo. Ele sabia que Timóteo tinha uma ausência paterna muito forte. Porque a primeira coisa que Deus fez com Timóteo, deu um pai para ele. Paulo também tinha um problema. Todas as pessoas, quando ele passava por tribulação, que ele era preso, o que acontecia normalmente? Abandonavam ele. Paulo falava: Timóteo, fiel, meu cooperador fiel, não me abandona, está sempre comigo. E como a gente leu no começo, Paulo fala: você chorou quando eu parti, lágrimas, eu vi lágrimas nos seus olhos, você chorou, você ficou muito triste com a minha partida, mas em breve você vai se alegrar com a minha chegada. Quer dizer, Timóteo realmente, Deus trabalhou no coração dele para curar essa ferida de ter tido um pai ausente. Colocou Paulo na vida dele. Isso fez toda a diferença. E também Deus derramou sobre ele a unção, o Espírito Santo. Porque Paulo fala: não se esqueça quem habita em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem todo o poder, tudo que você precisa. Deus está te dando através do poder do Espírito Santo para você pregar o Evangelho. Então ele tinha Paulo ali como pai, instruindo, motivando, e está sempre falando, trabalhando no emocional dele, e ao mesmo tempo a unção do Espírito Santo para ele cumprir o chamado que ele tinha. A conclusão que eu cheguei foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Tudo que aconteceu na vida de Timóteo, Deus usou. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que Deus pode usar ainda as coisas ruins da sua vida, Ele pode transformar em bênção e usar para te abençoar. As perdas que você teve, sofrimentos, frustrações, tudo isso Deus pode usar na sua vida. Tudo vai cooperar para você ser bênção na vida do próximo. É isso que eu entendo nesse versículo aqui, quando eu olho para a história, para a vida de Timóteo. Faltou um pai, conseguiu um pai na igreja, ficou perfeito para ele, né? Aquela figura paterna agora está ali em Paulo. Timidez, insegurança, medo, o Espírito Santo vai te dar tudo que você precisa para fazer a obra. Isso daí, com a unção do Espírito Santo, Paulo fala: a imposição das mãos, não se esqueça que eu impus as mãos, o presbitério orou por você e você recebeu o Espírito Santo. Não tenha medo, não é um espírito de covardia. Deixa eu ver qual versículo, onde está esse versículo que a gente estava lendo. Próximo, pastor, por favor. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, para você pregar o Evangelho, para você testemunhar, não é? Timóteo fez um excelente trabalho. Pode passar. Eu vou explicar por que ele fez um excelente trabalho. Paulo pediu para ele ficar em Éfeso. Pediu para ele ficar lá. Foi mais ou menos no ano 65 depois de Cristo que Paulo pediu para ele ficar em Éfeso. E ele ficou por cerca de 15 anos em Éfeso, até os anos 80 depois de Cristo. Apocalipse foi escrito em 97 mais ou menos. Timóteo já tinha saído de Éfeso, já tinha saído. Estou dando um contexto para vocês entenderem que o jovem pastor Timóteo ficou em Éfeso, que era o maior desafio da igreja, a igreja mais complicada, mais difícil e mais importante, mais estratégica naquele momento. Paulo colocou quem? Colocou ele, quando estava preso, para cuidar. Ele cuidou durante 15 anos e saiu. 97 foi escrito Apocalipse. Vamos ver o que está escrito aqui sobre a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não é mais agora, nesse momento já não é mais Timóteo. Já tinha uns 15 anos que tinha saído dessa igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos analisar esse texto. Com tudo que a gente aprendeu aqui, Timóteo foi a pessoa que fez tudo isso. Fez o trabalho, teve paciência, exortou, tinha falsos apóstolos ali, ele foi lá e ensinou a doutrina e desafiou os apóstolos, esses falsos apóstolos, como Paulo pediu, e expôs que eles estavam ensinando não era verdade, mostrou que eles eram mentirosos, sofreu, teve paciência. A gente olha no último versículo, mas deixaste o primeiro amor. Por que deixou o primeiro amor? Porque enquanto Timóteo estava ali, tinha aquela fé genuína da mãe dele, tinha aquele amor verdadeiro que ele aprendeu com a mãe e com a avó, tinha tudo isso que ele estava seguindo as instruções do apóstolo Paulo, que era para ele pai. Mas quando ele deixou, depois de um tempo, o que aconteceu? A igreja estava seguindo, mas aquele amor genuíno, aquela garra, aquela vontade, aquela determinação que Timóteo tinha no coração, já não tinha mais, porque ele não estava mais ali. Ou seja, ele fez um excelente trabalho. Deus chamou uma pessoa perfeita para fazer aquela obra ali. Ele sabe o que ele faz. E Timóteo não estava completo quando Deus chamou. Então ele colocou o apóstolo Paulo como pai para ele, encheu ele da unção do Espírito Santo, e ele fez exatamente o que tinha que ser feito aqui na igreja de Éfeso. Ele cumpriu. O que eu quero dizer com tudo isso? Talvez você tenha passado por problemas na sua família, né? Não existe lar perfeito. Não existe lar. Até ouvi uma vez o pastor falando que o irmão chegou para ele: pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita, porque eu estou cansado de chegar em igreja, sempre eu acho um problema aqui, um problema ali, um problema no louvor, um problema no pastor, coisa que eu não gosto, que eu estou procurando uma igreja perfeita. Aí o pastor respondeu: faz o seguinte, quando você achar essa igreja, tente ficar o mais longe possível dela para não estragar. Porque, primeiro, a igreja perfeita não existe. Não existe. A igreja é como se fosse um hospital, como eu disse. Ela está sempre trabalhando na vida das pessoas, curando, não é? E ela é formada por famílias, e não existe família perfeita também. Eu tenho certeza que cada um aqui passou por problemas na família. Por isso é importante investir na família, para que a gente tenha a igreja mais forte, e amar a igreja também, assim como nós amamos nossa família. O exemplo que eu dei aqui do meu filho, eu podia: você não está feliz, filho? Então tá bom, pode ir. Não, você é meu filho, você é membro dessa família, você não pode sair, você é fundamental aqui. Cada um de nós, cada um de vocês é fundamental aqui nessa igreja, é fundamental. E essa visão familiar aqui nessa igreja é importante para a gente crescer como uma família, não em números, mas cada um aqui. Quando Deus olha, quantas pessoas quando Deus olha para essa igreja, quantas pessoas ele vê aqui? De acordo com o pastor Russell Shedd, ele vê uma pessoa só. Para ele é uma unidade, assim como o povo de Israel. Quando Acã pecou, todo mundo pagou o preço, porque para Deus Israel era um povo, é um só. Ele olha para essa igreja e não vê várias pessoas, ele vê uma unidade. Por isso é importante essa igreja estar em santidade. E quando eu estou falhando, quando eu estou pecando, eu estou fazendo mal para cada um de vocês. Quando eu estou orando, estou buscando, também estou fazendo bem, eu estou beneficiando cada um de nós aqui. Por isso é importante esse entendimento de que uma família redimida, uma família que realmente forte, uma família saudável, uma família que busca Deus, vai fazer uma igreja mais saudável, uma igreja mais forte, e uma igreja que vai ter condições, capacidade para atrair pessoas e para curar as pessoas que vão chegar aqui. Porque vocês não pensem que vai chegar pessoas aqui que vão trazer só benefício para a igreja. Não, com certeza Deus traz pessoas para curar as pessoas, assim como ele curou o Timóteo e ele fez a obra, ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Deus vai trazer pessoas para essa igreja para serem transformadas, curadas, libertadas. É isso que Deus quer fazer aqui. Ele quer libertar pessoas, curar, transformar. E às vezes até você vai desempenhar um papel na vida de alguém muito importante, uma pessoa que não teve uma figura materna ou paterna, ou um irmão, ou um amigo de verdade. Vai encontrar aqui.
Eu lembro que eu estava lá em Montreal, pastor, e tinha um rapaz sentado, assistindo o culto, e não era membro da igreja. Eu falei, pastor, quem é esse rapaz? Que complementar, ele falou que não é membro, ele está aqui pesquisando. É um aluno de doutorado. Aí fui conversando com ele, falei, o que você está estudando aqui? Ele falou assim, eu estou muito intrigado com a igreja, porque de acordo com o governo canadense, nas pesquisas, as pessoas que chegam no Canadá e fazem parte de uma igreja têm 5 vezes mais chance de conseguir ser sucedido aqui nesse país, não ir embora, não voltar para o seu país, de ficar aqui. E eu quero entender por quê. Eu estou tentando entender por que as pessoas, quando fazem parte de uma comunidade evangélica, têm muito mais chances de serem bem-sucedidos como imigrantes do que uma pessoa que não faz. E eu sei por quê. Porque é uma família. É um ajudando o outro, é um cuidando do outro, é um se preocupando com o outro, é um orando pelo outro. Não é? Então a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, irmãos, assim como Timóteo foi complementado, ele teve ali as bênçãos para poder desempenhar o ministério, para ter uma vida saudável plena, ele teve uma vida plena, ele teve a figura paterna que ele nunca tinha tido no apóstolo Paulo. Ele foi cheio da unção, ele foi bênção, ele se sentiu útil, porque ele foi bênção na vida de muitas pessoas. Ele fez a diferença na igreja em Éfeso, e não só em Éfeso, em vários outros lugares. Deus pode fazer a mesma coisa nas nossas vidas, se nós tivermos amor por essa igreja, e se nós cuidarmos da nossa família, e começarmos o culto lá em casa, para terminar aqui. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Vamos dedicar mais às nossas famílias, a nossa igreja, vamos orar mais, buscar mais, estudar mais a palavra em casa, fazer cultos nos lares, cultos nos lares, momento de oração em família. Quando chega aqui fica mais natural, vai ficar muito mais natural, vai ficar muito melhor para nós. A gente vai sentir um ambiente muito mais saudável na igreja, com certeza, quando nós tivermos famílias saudáveis, amém?